Você já deve ter visto superproduções cinematográficas como, por exemplo, Avatar, ou mesmo algumas animações como, por exemplo, Pocahontas da Disney. Em ambas existe alguma coisa em comum, que é justamente a história de um colono que invade a terra nativa e explora essa terra. Afinal de contas, o que elas têm em comum com a aula de hoje? Pois é isso que a gente vai ver. E vem comigo. Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de literatura e hoje nós vamos falar de uma obra muito específica da nossa literatura que recorrentemente acaba incidindo em alguns vestibulares. Eu falo aqui da obra Iracema, do José de Alencar. Lembrando uma coisa importante, salientando que nas aulas anteriores a gente falou das 3 gerações românticas, portanto agora a gente vai falar da prosa, da produção em prosa, que seriam as novelas, que seriam os romances, que seriam as várias produções que surgiram nesse intermédio. E para começar então falamos do José de Alencar na sua vertente chamada, conhecida como nativista ou romance indianista, beleza? Então nesse intuito, nesse sentido, ao analisar essa obra Iracema, que é uma das obras mais conhecidas no nosso campo literário, nós falamos de uma prosa que vai fazer com que haja um estilo bem distinto das demais obras de José de Alencar, que é justamente uma obra conhecida por ser uma obra feita em prosa poética. O que significa dizer prosa poética aí para nós? Lembrando que o termo prosa é um texto desenvolvido em parágrafos, certo? E poética significa que essa obra, mesmo que seja produzida em prosa, utiliza muitos recursos que são típicos, por exemplo, do trabalho inverso. Metáforas constantes, comparações constantes, referências sonoras, um jogo linguístico que é muito bem colocado, bem posto pela figura do José de Alencar e trabalhado no sentido de tornar a obra extremamente épica, poética, belíssima, com um sentido inclusive até mesmo de lendário, alcançar o ritmo de uma construção lendária, tudo bem? Outra coisa importante, essa obra por si só, ela tem uma delimitação, é uma obra delimitada por uma questão temporal. Falamos aí do início do processo de colonização do Brasil, certo? O espaço referente é onde começou especificamente o processo de colonização. Falo da região nordeste, do litoral nordeste, aqui no caso da obra tratada, o Ceará. Plano histórico, o que a gente tem nesse momento? Historicamente a gente está vivendo, como a gente disse, o período de colonização. Nós temos aqui o início dessa colonização e coincidentemente ele também vai abordar a questão da invasão holandesa, que vai servir como plano de fundo para as aventuras tratadas dentro do plano ficcional. Nesse plano ficcional nós temos como centro de tudo, irradiador do romance, a história de Iracema e Martim. Beleza? Vamos para a próxima lousa. Para dar continuidade ao nosso estudo, então, sobre Iracema, eu coloquei aqui algumas características gerais da obra. Primeira característica, lembrando que essa obra vai encontrar muita identidade com a primeira geração romântica, certo? Nacionalismo e indianismo. Ou seja, nesse momento, o que José de Alencar pretende fazer com essa obra é tentar procurar uma identidade nacional. Tentar encontrar no índio um correspondente ao cavaleiro medieval das obras portuguesas. Como aqui nós não tivemos essa época, esse período da era medieval, obviamente que o herói recorrente da identidade ou da busca por uma identidade nacional vai ser o índio. O indivíduo que estava aqui antes da chegada do colono português, o indivíduo que realmente era de fato brasileiro. Então seria isso. Nós temos uma busca por uma identidade nacional em virtude do indianismo, da figura do índio, que vai agregar todas aquelas características extremamente idealizadas, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista moral também. Nós temos também outra característica que é comum a essa geração aqui, esse momento, valorização da cor local. A natureza é extremamente exuberante, a natureza é grandiloquente, é vista com a sua dimensão mais paradisíaca, viva em cores, em fauna, em flora, por exemplo. Idealização. Essa idealização, ela cabe aqui também a questão da natureza, mas principalmente a idealização das figuras heróicas dos protagonistas que fazem parte dessa obra, Iracema principalmente. As personagens, por mais que elas sejam idealizadas, elas são superficiais. Elas não apresentam uma dimensão muito complexa da psique. Lembrando que aqui a gente fala do romantismo. O romantismo é uma estética literária que, como intuito mais primordial aqui, nós tínhamos uma composição feita com o objetivo de vender, certo? Ou seja, de agradar uma burguesia ascendente. Portanto, as personagens elas também agregam essas características que são mais superficiais, são reguladas ou compreendidas de acordo com a dimensão unitária
do caráter de uma característica humana. Por exemplo, as protagonistas, elas são boas por natureza, os vilões são maus por natureza e assim por diante. Elas não possuem grande complexidade de ações ou de questionamentos ou de reflexões. Identificação da natureza e protagonista, muito importante isso em Iracema. O que eu quero dizer com isso? A obra Iracema, a protagonista, essa própria Índia, ela acaba tendo uma identidade muito grande com a natureza, uma identificação. Ou seja, nos momentos em que ela está feliz, alegre, a natureza também se torna exuberante. Em contrapartida, no momento final da obra em que ela está triste, melancólica, próxima da morte, a natureza também vai agregar essas características extremamente negativistas. E por último, nós temos inclusive uma crítica feita à obra do José de Alencar. Essa obra foi conhecida ironicamente como o romance do como. Como assim? Romance do como? Comparação. O uso abusivo frequente das metáforas e das comparações. Iracema é como a ema selvagem, é como isso, é como aquilo. Ele compara constantemente a figura da Iracema com a natureza. Ao mesmo tempo em que ela encontra uma identidade com ela é superior a ela própria, a natureza. Beleza? Vamos para a última lousa aí. E o que conta essa história Iracema? Primeiramente, vamos começar pelo título. Iracema lembra o quê? Iracema, além de significar justamente lábios de mel, também tem uma outra simbologia. O José de Alencar soube trabalhar muito bem com essas terminologias, essas referências que são nativas. Essa palavra ela forma América, é um anagrama de América. Significa que com as mesmas letras nós podemos inverter, aí embaralhar e formar uma outra palavra. Essa palavra seria América. Logo, o termo Iracema, além de simbolizar a Índia, que é ícone de perfeição nessa obra, também simboliza a América explorada. Essa obra, na verdade, é preenchida por diversas simbologias. Por outro lado, nós temos a figura do Martim. Martim representa justamente o colono explorador que vem à terra nativa e tira dela aquilo que tem de mais sagrado, de mais importante e deixa essa terra desesperançosa. Martim significa filho do deus da guerra. E, de fato, na obra ele ama muito mais a guerra do que propriamente a Iracema. Lembra da pergunta geradora? A gente comentou? O que essas obras, Iracema, Pocahontas, Avatar, têm em comum? É sempre o mesmo conflito. Um conflito que traduz-se em um romance, uma sedução. Eu chego àquela terra nativa, tiro dela, exploro dela aquilo que bem entende e deixo ela abandonada. É o que acontece também na obra. E por assim dizer, a gente acabou antecipando já o final da obra. Nessa obra, um contexto bem rapidinho, tá? Nós temos duas tribos inimigas, os Tabajaras e os Potiguar. Potiguar ou Pitiguar que vivem no litoral, enquanto que os Tabajaras vivem no interior. E as demarcações de terra são feitas justamente por isso. Os Potiguar dominam o litoral, enquanto os Tabajaras o interior. Os Tabajaras, os senhores das tabas das aldeias, têm como filha predileta e sacerdotisa também a Iracema. Enquanto os Potiguar têm várias amizades com os portugueses, foram os primeiros que firmaram amizade com os portugueses, inclusive entre eles Martim. Martim acaba se perdendo no meio da floresta, num dia em que ele estava caçando juntamente com seu melhor amigo, que era o Poti, um índio Potiguar, e acabou se perdendo, ele adentrou nas terras dos Tabajaras e acabou firmando uma amizade com a Iracema. Apesar de alguns indígenas Tabajaras serem contra, Araquém, pai de Iracema e cacique da tribo, é a favor da amizade e pede para que Iracema se responsabilize por mostrar a terra dos Tabajaras para Martim. E nesse enlace, nessa intimidade, eles acabam se apaixonando perdidamente. E Martim, com saudade da terra natal, acaba se deitando, com saudade da sua amada que ele havia deixado no passado, com muita saudade do carinho, da carência, acaba se deitando com Iracema. Só que ele desconhecia esse fato, porque enquanto eles tinham alguma coisa, alguma relação, na verdade ele estava sob efeito de uma bebida afrodisíaca que foi dada e administrada por Iracema. E ela se deixou tomar. E ele sabia muito bem que a relação sexual, a primeira relação, tirando a flor da virgindade de Iracema, era na verdade um anúncio do casamento de acordo com a cultura indígena. A partir daquele momento ele havia unido essas duas tribos, ou seja, os portugueses aos indígenas. Iracema acaba fugindo da tribo com Martim e eles acabam sendo responsabilizados pela tragédia, pela desagregação da tribo Tabajara. Assim, Tabajaras e Potiguar entram num conflito e os Tabajaras acabam perdendo essa batalha. Iracema acaba ficando com Martim, só que pede para que a terra dos Potiguar não seja um lar deles. E assim eles adentram mais ainda ao interior da região conhecida atualmente como Ceará.
E nessa região eles constroem uma casa bonitinha e toda a natureza exuberante. Respira a natureza, respira a felicidade de Iracema. Só que uma tristeza abate Martim novamente. É a paixão pela guerra. Ele fica sabendo que houve uma invasão holandesa ao litoral brasileiro e ele quer voltar à batalha, quer voltar à guerra. E Iracema permite. Martim parte numa jornada para a guerra e regressa um bom tempo depois, deixando para trás a mulher grávida. Ele ainda não sabia disso. E quando ele finalmente volta, ele vê aquele ambiente devastado. A natureza só volta a haver morrido. E uma tristeza pairava no ar. Quando finalmente ele entra naquela casa, que antes havia sido o lar dos dois, ele descobre Iracema quase morta, dando em seus braços magros, no seu corpo já desfalecido, escaveirado, a criança que era o fruto do amor deles. E ao dar aquela criança, Iracema finalmente falece, morre. O nome dessa criança era Moacir, que significa filho da dor de Iracema. Ele representa simbolicamente o primeiro brasileiro nascido da mestiçagem, da mistura entre indígenas e europeus. Legal, né? Essa história então carrega muita simbologia e é interessante você estudar, ter o contato e ler, inclusive, a obra, porque é uma obra de grande referência que cai de forma direta ou indiretamente em vestibulares aí, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Fique conosco, lembrando sempre que aqui a gente explica mais. Valeu, até a próxima, galera!